Olá, está chegando neste momento Fé para Hoje, que bom estar na sua companhia. Você tem acompanhado os nossos episódios aqui e vê que nessas temporadas falamos sempre de temas relevantes para a nossa fé, para a vida neste tempo atual. Estamos falando nesses últimos episódios sobre a relação que temos da imagem de Deus em nós, nos dando identidade e como isso determina absolutamente tudo em todas as relações, desde um abraço no filho a sair de casa e escolher a roupa para ir trabalhar. Hoje nós vamos falar sobre algo importante que caracteriza os seres humanos, as suas habilidades. Sim, as habilidades fazem parte da imagem de Deus. Todos nós recebemos de Deus ao nos entregar a Ele dons especiais. Não é possível ser cristão sem viver seus dons. Todos têm. Alguns reconhecem mais os seus dons, outros têm um pouquinho mais de dificuldade, estão se desenvolvendo em saber qual é o seu papel no mundo, naquilo que estão fazendo. Mas a despeito de falarmos desse tema específico, desse conceito específico, dons do Espírito, nós vivemos num mundo onde há habilidades para tudo. Você está cercado de construções, de idealizações e de invenções ao seu redor nesse momento, feito pelas habilidades das pessoas. Só habilidade é suficiente? Quantas vezes nós vimos relações se quebrando e grandes dificuldades por causa das pessoas que não souberam lidar com suas próprias habilidades? E como administrar isso com as habilidades dos outros em um mundo que precisamos tanto de amor? Tema importante, não? Pois vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, depois da vinheta, aqui no Fé para Hoje. Pois é, estamos aqui começando e que bom você estar conosco para a gente conversar sobre temas importantes da Bíblia. Antes de eu abrir a Bíblia no livro de Coríntios, de onde vamos tirar as lições de hoje, eu quero responder uma pergunta que nos chegou. E a pergunta é: como amar neste mundo de tanta dificuldade? Sabe, poderíamos ficar muitas horas falando sobre isso e isso é uma razão boa para nos dedicarmos a pensar nesse tema importante central na história do universo, que é o amor. Mas a resposta é simples, importante, mas simples. Como amar? Sendo num mundo de tamanha dificuldade ou num mundo com menos dificuldade, a resposta é a mesma. Amor é um dom. Sim, o amor provém de Deus. Seres humanos naturalmente não amam. O amor nunca será autogerado. Aí você pode pensar, e amor de mãe? E amor de pai? E amor? Não existe amor gerado pelos seres humanos. Assim que Adão comeu daquele fruto e o pecado invade a terra e altera, bate ali no caráter dos seres humanos perdem a capacidade natural de amar. Deste ponto para frente, todo amor genuíno vivido é produzido por Deus. Quem se desliga de Deus se desliga completamente do amor. E as perguntas são, e as manifestações de amor que existem por aí? Nós sim, podemos entender e ver, testemunhar manifestações que existem por aí. Não muda a resposta. Se foi amor, ele foi proveniente de Deus. Amor é fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor. Ou ele produz, ou ele não vai, ou o amor nunca vai acontecer. Se você quer amar mais, você deve se aproximar mais de Deus para que Ele ame através de você. Todo amor que você já viu na vida foi o amor de Deus usando as pessoas como veículo desse amor. Quem se desliga de Deus deixa de amar. O que pode acontecer sobre quem se desliga de Deus é sofisticar e dar inteligência para o seu egoísmo para que ele não seja bruto, para que a relação de troca seja mais viável. Mas amor genuíno, aquele que não espera nada em troca, que é sacrificial, aquele amor que não espera nada do outro, que é capaz de amar até o inimigo que vai bater nele depois, esse amor só vem de Deus. É em oração, é em entrega a Deus completa que o amor acontece. Isso é muito importante. E ele é o elemento identificador daqueles que se entregam a Deus. Nisso saberão, disse Jesus, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer saber mais? Quer entender textos difíceis da Bíblia e quer ter uma compreensão fundamental e embasada para dar respostas e ter para si respostas sobre temas cristãos que durante milênios causam muita divisão, mas em você ele pode gerar uma base muito boa para você dialogar, para você decidir? Pois bem,
Revista Esperança Novo Tempo, na mira da verdade. Já tem o nome consolidado, um programa que já se dedicou por muito tempo a responder perguntas. O professor Leandro Quadros tem feito isso de maneira maravilhosa e ajudado muita gente. Agora, em forma de texto, com boas ilustrações, um texto que chega até você de maneira fácil, sem perder a profundidade. Então, é só ligar para a gente ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Você pode também entrar no site da Escola Bíblica, falar conosco, passar pelas etapas ali e a revista chegará até você gratuitamente. Não perca essa oportunidade e você pode fazer isso nos próximos minutos. A igreja localizada na cidade de Corinto foi uma das igrejas que mais demandou esforços dos apóstolos, em especial do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto que estão registradas na Bíblia, mas a gente tem dentro dessas cartas informações sobre mais correspondências. A gente pode entender ali que foram 4 cartas. Uma a gente não tem conhecimento, outra a gente sabe que se perdeu no caminho, e algumas são cartas que a igreja de Corinto mandou para Paulo, tanto é que na primeira carta de Corinto ele cita perguntas e questionamentos, informações que chegam até ele por meio dessa carta. A igreja de Corinto traz características que geram tensão quando ele fala sobre isso. Por exemplo, você vai ver na igreja de Corinto características que aparecem sobre um contexto grego. Ela é localizada numa grande e rica cidade com uma dinâmica cultural e financeira poderosa mesmo, e é uma cidade que, por essa influência grega, tem algumas inclinações para os espetáculos típicos que os gregos tinham, como, por exemplo, os sofistas, os filósofos, os grandes debates públicos, essa relação greco-romana de mérito, de conquista e do individualismo, esse avanço a partir de virtudes. Essa é a palavra mais adequada para dizer o que estava ali. E essa influência, como qualquer outro lugar onde está inserido o povo de Deus, que vai lutar, ora com tensão, ora com análise no contexto que está ao seu redor, aconteceu ali na igreja de Corinto. Paulo vai falar de problemas e explicar para eles até levar ao ponto máximo da sua explicação, que é o centro da vida cristã, que é o amor. Ali, enfrentando os seus problemas, Paulo primeiro identifica e no primeiro capítulo vai dizer algo que é a base para que vamos conversar agora. Ele fala assim: eu fico feliz porque não lhes falta nenhum dom. O que já podemos entender daquela igreja é que, primeiro, ela recebeu grandes pregadores, ela teve contato com pessoas muito habilidosas e ela tem dentro dela uma manifestação efusiva de pessoas muito habilidosas. Gente que fala bem, gente que tem dons de curar, intérpretes, ela é rica em dons. Em algum momento, esses dons vão gerando divisão na igreja e a partir das lições de Paulo, tiramos lições para nós sobre as nossas habilidades e como lidamos com a imagem de Deus produzida em nós pelo Espírito, com aquilo que conseguimos fazer de maneira singular. Vamos lá para a primeira lição. Em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 21, Paulo diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Veja, ele está afirmando algo importante para a gente. Ele está dizendo que a sabedoria humana, o acúmulo de conhecimento humano, mesmo que de forma muito complexa e sofisticada, nunca será suficiente para alcançar e compreender as coisas de Deus. O mundo, ele disse, não compreendeu a Deus pela sua própria sabedoria. Portanto, a compreensão de Deus advém da sabedoria que ele entrega. E agora ele vai dizer algo importante sobre a transmissão da mensagem do Evangelho. Ele diz que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Você pode ter uma boa habilidade, a habilidade de cantar, por exemplo, e ela é fundamental na transmissão da mensagem do Evangelho. Você pode ser alguém que sabe atuar, por exemplo, representar, ou ser um artífice, que pode fazer grandes esculturas, pinturas ou muitas outras habilidades que se tem.
Mas o que Paulo está dizendo é que Deus escolhe os veículos próprios para alcançar fins próprios. Nunca um dom será suficiente em si mesmo. A igreja, o reino de Deus, ele avança com a soma de dons e Deus estrategicamente os une para que um resultado aconteça. Eu posso, por exemplo, cantar. A minha forma de cantar não é suficiente para que o evangelho alcance na sua totalidade. Eu preciso me unir com outras pessoas de outros dons. Mas ele diz aqui de um dom indispensável e de uma forma indispensável de transmissão do conhecimento bíblico. Aprove a Deus, diz o texto, salvar o mundo pela loucura da pregação. Ou seja, a transmissão da mensagem de maneira falada, comunicada, olho no olho, fala para o ouvido, não dá para ser dispensado. Sim, há muitos elementos que reforçam e dão muito mais ênfase, dão brilho, chamam mais atenção ainda para a mensagem pregada. Mas a mensagem pregada é a maneira como Deus escolheu, sendo a mais poderosa para que a comunicação do evangelho chegasse até nós. Isso é muito importante na maneira como nós vamos organizar formas de culto, organizar evangelismo, organizar qualquer mecanismo de missão que tenha a transmissão do evangelho. E aqui eu chamo a sua atenção e o seu coração para isso. Você quer organizar uma forma de pregar, o seu dom é indispensável. Mas lembre-se, pode ser que você precise de alguém que tenha um dom diferente do seu para que haja complementariedade nisso. E em um culto bíblico é necessária a pregação. Sim, é necessário que as pessoas parem e o cérebro delas seja atingido pela explicação da mensagem. O cérebro delas seja atingido com a elaboração e isso tem que ser conectado com cada aspecto da vida dela. Isso significa que não necessariamente em todos os momentos isso vai acontecer de uma forma em curto tempo. E há uma pressão nesse momento contemporâneo, por causa de redes sociais e por causa das tecnologias, da dinâmica cultural, que tudo seja rápido e que tudo seja curto. Mas estamos lendo um livro que levou 1.600 anos para ser escrito e de muita elaboração, e temas complexos e profundos exigem perseverança, paciência e tempo. Portanto, é sempre bom, é recomendável, mais do que isso. É fundamental, conforme Deus, que a pregação seja o centro de todo o movimento missionário. A segunda lição que aprendemos com Paulo falando aos Coríntios sobre habilidades, dons e a maneira como nós devemos usar está em 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 em diante, que diz assim: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disto, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Verso 3. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Esse texto deveria ser repetido a cada minuto, postado, bordado num pano de prato, escrito e pintado num paralama de caminhão. Nesse momento, você tem que andar com esse texto embaixo do braço, no bolso, falando ele no ponto de ônibus. Porque vivemos em um momento onde nós nos expomos ao escrutínio de todo mundo por causa do fenômeno que existe e nos trouxe das redes sociais. Alguém coloca uma foto, coloca uma coisa que fez, a foto de uma viagem, um registro, o dia dos namorados que passou e coloca esse registro nas redes sociais. O que se espera depois? O julgamento do planeta inteiro. Mas se espera, depois que se coloca um registro da própria vida, que o que as pessoas vão ver seja necessariamente uma avaliação positiva, o que nem sempre acontece. Quando eu coloco uma foto minha lá, o que eu espero é bons comentários, elogios e likes. Mas às vezes as pessoas olham e elas não estão nessa perspectiva e elas vão criticar. Essa expectativa por aprovação tem gerado doença, decepção e mais. Tem feito que muitas pessoas encolham para si mesmos suas habilidades e dons e não se exponham porque estão preocupados com o julgamento das pessoas. As pessoas olham com um pouco mais de atenção quando existe uma habilidade evidente. As pessoas atentam e esperam que o cantor, por exemplo, que é o exemplo que eu tenho citado aqui,
cante muito bem e de uma forma espetacular. Quem fala tem que ser sempre cada vez mais surpreendente e todas as coisas têm que gerar uma espetacularização a ponto de a sensação de novidade, os sentimentos que geram aqueles hormônios do prazer aconteçam. Paulo está dizendo aqui, e ele está dizendo de uma maneira bem simples. Primeiro, eu não espero que você... Eu não estou nem aí para o seu julgamento, é isso que ele está dizendo. Na verdade, eu não estou nem aí para o julgamento das pessoas de uma forma geral. Eu não estou nem aí, diz ele, nem para o meu julgamento. O que importa é o que Deus está falando de mim. Veja, existe alguém que deve ser a primeira pessoa a dar a você aprovação ou reprovação. Se todo mundo te aprovou e Deus falou não ficou legal, não importa se a multidão, porque Deus não vota. Isso significa que se tiver 1 milhão de pessoas dizendo sim, um único não de Deus é suficiente para que você não prossiga. Da mesma forma, se o mundo inteiro falar não ficou legal e der um dislike e Deus disser bem-aventurado, é isso que eu quero, é nesse ponto que se caminha. Paulo sabe disso na sua própria vida e enfrentou isso em todos os momentos da vida. A própria igreja de Corinto, ela tem ali uma repressão de muitas pessoas que batalharam o tempo todo contra Paulo, tentando desidratar o seu ministério. Ele fala, a opinião de vocês não é importante. Importante é Deus que me chamou e se Ele me disse que eu sou apóstolo, assim o será. Da mesma forma, ele enfrenta e sabe qual é o efeito daquilo que ele está fazendo por causa de quem necessariamente o aprova. Eu vou repetir isso porque é muito importante nesse momento de muita doença, de muita ansiedade e frustração por causa desse tipo de aprovação. Deus precisa necessariamente para você ser alguém real. 1 Coríntios capítulo 8, do verso 9 em diante, Paulo diz: mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém chegar a você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Qual era a situação? Eles tinham uma necessidade, como todos os seres humanos, de alimento, mas todos os alimentos que chegavam até eles passavam por rituais e sacrifícios a ídolos. Todos. Porque antes mesmo de ele chegasse no supermercado deles, assim, colocando dentro de um contexto anacrônico, ele passava por pagãos, pelas mãos dos pagãos que tinham seus rituais pagãos. Havia entre eles pessoas que tinham um desenvolvimento, uma maturidade a ponto de saber que esse ídolo não existe. Ele é uma criatura da mentalidade humana, de pau, de pedra, de gesso, ou seja lá do que for, e eles acreditavam corretamente que o único Deus é de fato o Senhor. Portanto, eles ignoravam qualquer efeito de qualquer divindade sobre a comida ou que aquilo pudesse se desdobrar. Acontece que tinha pessoas que passaram bastante tempo pensando no assunto, elaboraram o assunto, se aprofundaram no assunto, a ponto de sua consciência não ser abalada quando eles comiam aquela determinada comida. Outros estavam no desenvolvimento da fé, não tinham um conhecimento tão aprofundado. E quando eles viam essas diferenças de opinião, aquilo tocava emocionalmente, intelectualmente eles se sentiam muito incomodados, porque Paulo fala de escândalo, era um abalo mesmo na confiança. Veja, em que contexto a gente pode trazer isso para os nossos dias? Existem diferenças entre nós, não só de habilidades, alguns são mais habilidosos do que outros em determinadas atividades. Mas entre nós existem pessoas que gastaram mais tempo amadurecendo determinados pensamentos, a ponto de eles não estarem fracos, conforme diz Paulo, de não se escandalizarem facilmente, de viverem aquela circunstância mais vezes, a ponto de saberem com uma certa previsão no que vai dar. Os mais experientes ou os mais capazes de entender com profundidade a razão fundamental das coisas. A gente fala de conflitos de inteligência e quando falo de inteligência não é só a capacidade de pensar, mas o quanto se dedicou de tempo a pensar sobre aquilo. Paulo está dizendo assim, você tem que respeitar o
tempo que as pessoas levam para chegar à mesma conclusão que você. Agora, quando eu já sei que estou certo e essa minha certeza leva a uma desunião, você está errado. É como cantar em um coral. Se na hora da introdução você está no tempo certo e só você acertou e 40 pessoas erraram, é porque você errou. Ou seja, é só você que vai aparecer acertando. Isso não significa negociar valores. Não, isso nem chega nem perto de dizer isso. Isso não significa que você vai fazer uma média, que vai fazer política, que vai querer ficar bem com os outros e vai ceder à verdade entregando-se a um erro coletivo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de que em questões controversas, onde o que está determinando a diferença é a maturidade intelectual de uns em relação ao desenvolvimento de outros, o que deve desempatar o jogo é o senso de unidade, ou seja, certeza que leva à união, ela é uma certeza boa. Certeza que leva à desunião quando a habilidade gera desequilíbrio, é melhor colocar o pé no freio e prezar por esse valor que é a unidade sobre a própria capacidade intelectual. Em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 18 em diante, Paulo coloca sobre a mesa um argumento que não é só para reflexão, é para profunda aceitação, porque ele é determinante para o futuro. E aqueles que têm habilidades, aqueles que exercem seus dons, aqueles que entendem e vão exercer influência sobre os outros, a partir do que eles são bons em fazer, precisam ter muito cuidado com isso. Escute o que ele está dizendo. Considere o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificados a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que ele? Paulo está tirando a ingenuidade das pessoas que compreendem que esse mundo é um lugar de conflito, que Satanás foi expulso do céu e com ele veio a terça parte dos anjos, mas que acham que esses anjos são espectadores. Ou que a única coisa que eles são capazes de fazer é ser aquela vozinha de desenho animado falando no ouvido de alguém para que ele cometa algum ato imoral ou que simplesmente geram esses fenômenos típicos de filme de terror. Paulo está dizendo mais do que isso. Ele fala que a participação, quando nós nos expomos a algo que está claramente contaminado pela presença das forças do mal, vai influenciar a mente. Ele diz, os demônios que participam aqui, eles são criativos, eles têm ideias, eles participam ativamente, eles influenciam pensamentos e o contato deliberado com eles é se colocar em autorização para que Satanás influencie aquilo que elas vão fazer em um ambiente que não é necessariamente satânico. Ou seja, alguém que está em contato com esse ambiente pode voltar para a igreja com ideias que aprendeu nesses ambientes. Aqui eu vou dizer para você sobre uma certa ideia de neutralidade cultural que muitas pessoas perigosamente nutrem. A gente pode falar, e se fala muito, e vai falar ainda mais sobre determinados filmes. Alguns filmes, o título está dizendo para você, não assista, ele não foi inspirado na palavra. Algumas exposições que temos a músicas e a letra da música claramente está contrariando o texto bíblico. Não existe liberdade artística para mentir. Não existe nenhuma liberdade artística para contrariar a palavra de Deus. Existe sim um grande espaço para que de maneira criativa se foque cada vez mais aspectos daquilo que Deus falou, mas nunca para contrariá-lo. Algumas expressões que usamos, elas são claramente idólatras, que colocam pessoas em uma posição que somente poderia ser ocupada por Deus. Portanto, se você tem responsabilidade sobre a sua habilidade, ela nunca dará liberdade para que com ela se tenha contato com algo que não seja divino, porque Satanás vai se apropriar da liberdade e da habilidade a partir da mente daquele que se expôs a ele.
1 Coríntios capítulo 13 é sem dúvida nenhuma o capítulo mais conhecido dessa carta. Você já ouviu esses trechos em casamentos, em músicas, ao se falar da sublimidade do amor, e você pode até ter ouvido falar que o amor é um dom. E aí Paulo vai dizer, querido, não é dom. O amor é fruto. Porque dons podem ser desenvolvidos a despeito da espiritualidade. Um dom pode existir e habilidades podem ser fenomenais mesmo em uma pessoa que não está ligada em comunhão com Deus. Mas o fruto do Espírito é impossível de ser desenvolvido sem estar em comunhão com Deus, o que dissemos no começo do programa na resposta da pergunta que nos foi feita. Ainda que eu fale, ele começa, a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, eu nada serei. Ele diz, é possível dominar uma tecnologia, uma habilidade comunicacional e não amar. E ele continua, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, eu não serei nada. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde ciúmes, não se envadece, não é orgulhoso. E ele continua a lista de características do amor. Agora atente para mim no que ele vai dizer. Repetindo, habilidades não são atestado de espiritualidade. A Bíblia não economiza e não mascara isso. Veja, Jonas é um dos pregadores mais bem-sucedidos da história. E em horas ele conseguiu, num sermão, converter uma cidade inteira. Mas Jonas estava claramente em pecado. O pior de todos, porque ele estava odiando as pessoas para quem ele estava pregando a mensagem de salvação. E a despeito de ele ter um dom de pregar, estava longe de Deus. E a única pessoa que não se converteu na história toda foi ele. Balaão, um profeta corrupto, profetiza mesmo assim. A soberania de Deus ao desenvolver dons, ela está bem conectada quando ele diz no texto que o Espírito Santo distribui dons como lhe apraz. Mas nunca pense que uma habilidade é atestado de espiritualidade. Isso pode ser um engano perigoso. O fato de eu estar fazendo as coisas muito bem significa que Deus está comigo e que a minha salvação está garantida por eu ter uma comunhão com o meu dom e não com Deus. No programa de hoje, nós vimos lições sobre como devemos ter uma gestão adequada daquilo que fazemos que influencia os outros. Eu quero repetir para você algo do seu coração. Você pode estar pensando, esse programa não é para mim, porque eu não tenho um dom específico, eu não tenho uma habilidade. Querido, eu afirmo para você com toda a certeza do mundo, tem. Algumas habilidades são muito mais visíveis porque culturalmente nós somos atentos a elas. Outras, elas não são tão visíveis, mas Deus opera por meio de todas as pessoas que se colocam diante dele como seus instrumentos. Mas há muitas vocações, e eu estou falando do que você faz lá na sua oficina, o que você faz no escritório, o que você faz no dia a dia, o que você faz na cozinha da sua casa ou numa conversa com seus amigos mais íntimos. Ao perguntar para as pessoas, você está influenciando as pessoas e a lição que você deve ter por ser a imagem de Deus deve estar muito, muito conectado ao que a palavra fala sobre gestão dos dons. Não deixe que o contato com as coisas oriundas do mal estrague seu dom. Não deixe que o orgulho faça com que você se coloque diante das pessoas e gere desunião para elas. E, por fim, Paulo diz uma lição que eu termino o programa falando dela para você. Portanto, quer comais, ele diz, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Cada palavra que saia da sua boca, cada gesto, cada ação da sua mão, mostre ao mundo o Deus a quem serve. Eu te vejo no próximo programa. Nós temos um encontro marcado. Até lá.